Olá, pessoal, sejam bem-vindos. Hoje a gente vai mergulhar de cabeça em Apocalipse capítulo 10. E olha, esse é um dos capítulos mais cheios de símbolos, mais dramáticos de todo o livro. É tipo um ponto de virada, sabe? Uma visão gigante que prepara o terreno para tudo que tá para acontecer no final. E a cena já começa com tudo, com uma imagem assim de um poder, de uma majestade que é até difícil de descrever. João nos conta sobre um ser celestial que, só pela aparência, já transmite uma mensagem poderosa. Pensa só, a nuvem, o arco-íris, cada detalhe ali aponta para uma autoridade que com certeza não é daqui. Então, para a gente conseguir entender essa visão que é bem complexa, vamos dividir nossa conversa em 5 partes, tá bom? Primeiro, a gente vai ver a descida desse anjo, depois a reivindicação que ele faz da terra. Aí vamos entrar no mistério dos trovões, no juramento sobre o tempo e, por fim, na experiência que transformou João. Bom, vamos começar então focando nessa figura central. Quem é, afinal, esse anjo? E o que essa aparência tão imponente dele quer dizer? Olha, a combinação de símbolos aqui é de arrepiar. A nuvem e o arco-íris, por exemplo, logo nos fazem pensar na aliança, na presença de Deus, né? E o rosto brilhando como o sol, as pernas como colunas de fogo, isso tudo grita poder, pureza, juízo. Fica claro que a gente não está falando de uma figura qualquer, é na verdade uma manifestação direta da glória de Deus. E é interessante que muitos teólogos, principalmente dentro da linha pentecostal clássica, olham para essa figura e não veem um anjo comum. Eles a interpretam como uma teofania. O que é isso? Basicamente uma aparição do próprio Cristo em toda a sua glória, ou no mínimo um anjo de uma patente elevadíssima, agindo com a autoridade total de Cristo para executar um ato de soberania. Beleza. Agora vamos para a segunda parte. Vamos ver como essa autoridade toda se mostra na prática, de uma forma bem dramática, porque o anjo não só aparece, ele faz algo. Tentem imaginar a escala dessa cena. É gigantesco. Um pé no mar, o outro na terra firme. É um gesto que, literalmente, abraça o planeta inteiro. Uma postura de domínio total, universal. Isso aqui, gente, é um ato simbólico, mas com peso legal de retomada de posse. É como se Deus estivesse declarando em alto e bom som: este mundo é meu. Acabou o tempo do usurpador, de Satanás. E para quem estuda a teologia dispensacionalista, esse momento é crucial, é um ponto de virada decisivo na história da redenção. Agora a visão fica um pouco mais enigmática. Depois de toda essa demonstração de poder, surge um mistério. Um mistério que, na verdade, nos ensina muito sobre a soberania de Deus. Então, o anjo dá um brado forte como de um leão, sabe, uma voz de autoridade máxima, e a resposta vem na forma de 7 trovões. E a gente sabe que o número 7 na Bíblia quase sempre significa perfeição, algo completo, o que sugere que a mensagem desses trovões era algo completo e provavelmente terrível. E aí fica a pergunta, né? O que será que os trovões disseram? João ouviu tudo, ele estava ali pronto para anotar, para registrar essa revelação para sempre. Mas o que era? Só que aí, de repente, vem uma ordem direta do céu. Não o escreva. A revelação foi selada, guardada em segredo. Isso cria uma tensão muito interessante entre aquilo que Deus decide revelar e aquilo que ele decide manter oculto. Isso aqui ilustra de uma forma incrível um ponto teológico central. Nem tudo é para a gente saber. Como diz lá em Deuteronômio, as coisas encobertas pertencem ao Senhor, nosso Deus. Ou seja, existem partes do plano divino que simplesmente estão além da nossa capacidade de entender, e elas ficam guardadas na soberania dele. Certo, vamos avançar para a quarta parte. E aqui as coisas aceleram de verdade, com um juramento solene que muda completamente o jogo. Este é, talvez, o momento de maior impacto de todo o capítulo. O anjo levanta a mão para o céu e jura pelo próprio Criador eterno, e a declaração é clara, sem rodeios: não haverá mais demora. Aquele tempo de espera, a paciência de Deus que segurou o juízo, acabou. Esse juramento significa o seguinte: quando a 7ª trombeta tocar, o plano de Deus, aquele que foi anunciado por séculos e séculos pelos profetas, vai finalmente entrar na sua fase final. Acabaram os adiamentos. A conclusão da história está prestes a acontecer. E agora, finalmente, a gente chega na parte mais pessoal dessa visão toda. É o momento em que João deixa de ser só um observador e se torna um participante ativo. Ele recebe uma missão que resume, de forma perfeita, a natureza da mensagem de Deus.
A cena agora foca num livrinho que está aberto na mão do anjo. E João recebe uma ordem bem direta: vai lá e pega o livrinho. Esse ato, pegar o livro, simboliza ele aceitando uma nova responsabilidade profética, e uma responsabilidade bem pesada. E aqui está a grande metáfora do capítulo. A ordem é para comer o livro. E o efeito é duplo. Na boca é doce como mel, porque a palavra de Deus é salvação, é esperança, é promessa. Mas, no estômago, ela se torna amarga. Porque absorver essa palavra de verdade significa também sentir o peso, a dor de ter que anunciar o juízo de Deus para um mundo que, em grande parte, rejeita essa mensagem. Isso, no fundo, é o processo do chamado profético, né? Não é algo superficial. Primeiro é preciso receber a mensagem, depois internalizar, digerir completamente essa mensagem, sentir na pele esse impacto duplo, de doçura e de amargura. E só depois de passar por tudo isso é que se está pronto para proclamar essa palavra ao mundo. E a experiência toda termina com uma missão renovada. Depois de sentir o gosto doce e amargo da mensagem de Deus, João agora está fortalecido. Ele é enviado para continuar seu trabalho profético, mas agora com um entendimento muito mais profundo do peso e ao mesmo tempo da glória de tudo isso. E no fim, a visão de Apocalipse 10 nos deixa com essa reflexão, né? Qual seria a palavra doce e amarga que precisa ser abraçada e compartilhada hoje? Porque internalizar a verdade divina parece que sempre vai ter esse efeito duplo: a doçura da salvação e o amargor da responsabilidade de anunciá-la. Fica aí uma questão para a gente pensar.